Hello everyone, it's Valeria from Street Macadam again. Today we're going to have a Portuguese live with Luís Godinho. I'm a bit with a cold, hopefully there will not be major disruptions with cough and things like that. But Luís Godinho is a Portuguese photographer. He was born in Azores, which is a Portuguese archipelago. One of the most beautiful islands in the world. I was born as well in the same island as him, so we know each other. We've met several times, and it's an honor to have him here. He has been very successful, and obviously he will introduce himself. This live is going to be in Portuguese, so I will shift to Portuguese, but again you can go to our page and check all the other lives that we have in Italian, French, Spanish and English. So bear with me, the ones that talk Portuguese, the ones that don't, I'm sorry. It is what it is, but I will start the Portuguese now. Então, Luís Godinho é líder de viagens e fotógrafo. Ele iniciou o seu percurso profissional em 2017. Ele tem uma história muito gira, que eu adoro, e que demonstra uma grande coragem, mas os açorianos sempre foram vistos como um povo corajoso, portanto não é de admirar, em que ele realmente deixou tudo para trás da sua profissão para abraçar a fotografia. Eu vou mostrar a fotografia mais conhecida dele, que ganhou o prémio no Sony World Photography Awards. Deixa cá ver, que é esta. Eu também já lhe comprei fotografia, já comprei livros, mas vamos falar na live. Deixa-me ver se ele já está cá. Tá? Tá? Vê lá. Consegues aceitar o convite? Essa vez foi fácil. Então, Luís, bem-vindo. Olá, tudo bem? Olá, do Natal, pá, estás sempre moreno. Obrigado. Não percebo. Como é que está o Porto? Acabei de vir da África, por isso tem sempre essa parte boa. Como é que está o Porto? Recomenda-se? Não, está de chuva. Está chuva? Não, o Porto é sempre uma cidade maravilhosa e já não vinha cá há algum tempo, mas está muito frio e a chover bastante. A parte interessante é que estava a comentar há pouco que o ano passado estive em Praga e o Porto é muito parecido com Praga. Não sei explicar porquê. Achas? Acho. Em quê? Não sei, tipo, é claro que a arquitetura é diferente, mas muitas coisas assimilam-se a Praga. E achei interessante perceber que só reparei nisso não sei quantos anos depois. Mas que é a Enfim. parte do Rio? Sim, essa parte, mas também a parte de algumas ruas onde tem aquelas. Estás nos aliados, tens aqueles edifícios muito grandes, com. É claro que as cúpulas das igrejas são diferentes, mas. E Não acho sei porque que, faz-me não lembrar. desmerecendo o povo de Praga, né? São Sim. mais sorridentes, se calhar, não sei. Os portuenses. Mas olha, já te apresentei como sendo um açoriano, não é? Que é Já melhor ouvi, já do ouvi. mundo, somos os maiores. É verdade, é verdade. Já dei aqui alguma introdução, ainda não dei sobre a tua fotografia, mas também quero que o faças. Mas eu quero que nos contes, porque para mim isso é uma história de coragem e eu admiro-te imenso por isso. Quando é que iniciaste a fotografia? Quando é que começou a tua paixão? E conta-nos como é que deixaste tudo para trás, emprego, e começaste, fizeste tábua rasa da tua fotografia, da tua vida e começaste na fotografia. Olha, na verdade é uma história bastante longa. Eu depois tenho que te corrigir uma coisa, que a fotografia do Sony Awards não foi esta, foi outra, Não? mas não faz mal. Essa também foi premiada Eu noutros pensava concursos. que era. Não, Não sei porquê. estavas a mostrar do meu livro? Não. Não, eu não tenho aqui. É a fotografia que a menina está pendurada na janela. Não, mas Espera aí. não é Ok, importante. tá bem. Não começando por aí, não é importante Tá agora, bem. mas depois podemos falar sobre isso. Olha, Que é esta? então é assim, Yeah, é isso mesmo. Ok, então é esta que ganhou. Pronto. É esta.
Pá, que eu estou sempre a ver a outra, Não a faz ser assim. a outra. A outra, quando eu fiquei Câmara de Prata, a primeira vez fotógrafo europeu do ano, a outra era uma das nomeadas, Ah, então já venceu foi outros isso. prémios, já foi capa do livro de um X, sim. Ah, ok, então deve ter É sido uma isso. foto bastante conhecida e premiada, mas do Sony Foi Awards a não foi, outra, por acaso. a miúda, ok. Pronto, eh, vá, vou tentar ser Correção muito feita, rápido. desculpa Não lá. faz mal, não faz mal. Iniciante, não Vou sabia tentar ser o mais nada. rápido possível, tendo em conta que é uma história que pode demorar muito tempo. Olha. Muito Tens resumidamente, uma hora, mas sim, depois tens de não, falar um bocadinho sobre a tua eu vou fotografia ser e também rápido. quero que fales um bocadinho sobre a Ucrânia, que é um Tá, projeto que estiveste lá, eu tá acho bem. importante falarmos sobre isso também. Ok, ok. Então é o seguinte, eu fui crescido numa família muito grande. Minha avó materna teve 16 filhos, nós somos 20 e tal primos, portanto, eh, é fácil para mim a vida ser pessoas. Ou seja, para mim o mais importante da vida são pessoas. É claro que, por exemplo, faço sempre esse paradigma com o tipo de música que eu ouço. Por exemplo, eu não fazia ideia do que era música dos anos 80, ou seja, eu nasci nos anos 80 e a música dos anos 80 para mim agora é que tem fundamento. Naquela Ah, altura, é? quando eu ouvi, não tinha fundamento. Gostas? Porque nós somos absorvidos pelas realidades dos anos, pelas modas, pelas coisas, e quando tu cresces um bocadinho mais, és posto naquele patamar e uau, essa música é mesmo incrível. E agora ouço Queen de maneira diferente, ouço Michael Jackson de maneira diferente. Não é que ouça a toda a hora, mas consigo dar o valor de arte àquele tipo de música da minha altura que não conseguia dar quando era mais novo. Uhum. Isso para dizer o quê? Que hoje em dia valorizo a vida de uma forma diferente, ou seja, para mim vida são pessoas, respeito, humildade e amor. Essas três coisas em conjunto faz com que tu possas, se quiseres, teres... És muito coração, muita Sim, emoção. sim. Eu acho que é a receita para tu teres uma vida feliz. Ninguém nunca será feliz na sua plenitude, mas é possível que tu possas ser de forma mais simples se tu tiveres essas três coisas em harmonia, que é, como volto a repetir, a humildade, o respeito e o amor. E eu aprendi isso muito com a minha família. Sou uma família muito grande, muito unida, muitas festas, as brincadeiras com os primos, com as minhas primas. À sexta-feira cozeu o pão em casa do meu avô e da minha avó, fomos criados em casa dos meus avós. Portanto, cozeu o pão à sexta para a semana toda, os rapazes dão o avô a rachar a lenha, as raparigas a amassar a massa do pão. Esse tipo de coisas familiares foram, de certa forma, transportadas para a fotografia. Não naquela altura, mas um bocadinho mais tarde. Mas o facto da família ser tão grande, ver álbuns de fotografia dos meus tios, dos casamentos, e eu endireitava as fotografias, colava, contava-nos coladas, fotografias cheias de umidade. E essa paixão começou por aí, do gosto pela fotografia na forma de física, tocar nos álbuns de fotografia, dos casamentos, dos álbuns antigos. E aquilo fascinava-me. Como é que é possível haver fotografia? O perceber como é que aquilo acontecia. E fiquei sempre com esse fascínio. Depois havia um tio meu que tinha uma câmera fotográfica em que emprestava, às vezes roubávamos para tirar umas fotos, mas depois não havia muito dinheiro para revelar os rolos. Depois lembro-me que mais tarde, na Ilha Terceira, uma loja de fotografia iam premiar as primeiras 15 pessoas que revelassem um rolo, ofereciam uma câmara fotográfica para a altura das São Joaninas, que é as festas mais conhecidas dos Sim, Açores e da minha ilha, né? Da da nossa nossa ilha. E ilha. então eu fui às 5 da manhã para a loja para ser dos primeiros, para ter a minha primeira câmara fotográfica. E assim fui, consegui. Qual foi a tua primeira Depois câmara era uma fotográfica? câmara muito simples, compacta, boa, simples, de rolo, Que mas idade foi giro é porque que tinhas? eu tinha. Estava no sétimo ano, devia ter o quê? 12 anos, para aí, mais ou menos, 12, 13, a fazer os 13. Então, porquê? Porque quando eu ia transitar do sexto para o sétimo ano, ou mentira, do sétimo para o oitavo, que foi neste verão que ganhei esta câmara, ia fazer um intercâmbio com a minha turma à Serra da Estrela, Guarda, e eu queria a minha câmara para poder fotografar. E então consegui-la. O meu pai comprou-me 2 rolos e deu-me um dinheirinho para eu comprar lanche, comida, e eu comprei rolos, com o dinheiro que era para a comida, comprei só rolos para usar naquela viagem. Engraçado. Então foram 6 ou 7 rolos que comprei.
Só que eu lembro na altura perfeitamente, um rolo 36 custava 3,5 contos para revelar. Era caro. E eu fiquei com as fotografias na película há bastante tempo. Porque era caro, meu pai disse, não vais revelar isto tudo agora e tal. Depois fui revelando e fui giro perceber o que é que tinha. Não tinha nada de jeito, era a minha fotografia, não é? Mas pronto, começou muito por aí essa paixão. Mais tarde, na universidade, já estava no meu último ano, e eu fiquei um ano a mais na universidade para fazer uma cadeira e o meu estágio. E É como tinha mais tempo, engraçado, tu és engenheiro, sou, portanto, eu dizia sou assim, engenheiro do ambiente, tem sim, tudo é a verdade. ver com a emoção. Sim, na altura. Geralmente é uma profissão que se associa mais à parte lógica e racional, mas fazer isso em tom de brincadeira que também Não, é mas ambiental, é não é verdade, mas diferente. é verdade. Sabes que na altura eu tive a possibilidade, acabei o secundário e os meus pais disseram: Olha, a gente consegue fazer um esforço para te pagar um curso, mas um curso fora vai ser muito difícil, vai ser um esforço demasiado para nós, porque eu queria ir para desporto. Quando eu era pequeno queria ser veterinário, mas depois queria ir para desporto. E ainda fiz os pré-requisitos para desporto e entrei. Só que depois era um bocado dispendioso e acabei por ficar na terceira e fui para uma coisa que também que eu gostava bastante, porque eu passei muito a minha infância com o meu pai à caça, à pesca, andava muito a pé pela natureza e tinha esse gosto inerente em mim, portanto não foi também uma coisa muito difícil. Entretanto, no final do curso, com o dinheirinho juntado, acabei por comprar uma câmara digital. Já tinha uma pequenina, mas comprei uma reflex, assim um bocadinho melhor, para investir naquilo que eu gostava, que era a minha paixão. E aí, desde 2008, comecei a fazer trabalhos como part-time, porque ainda estava a estudar. Depois acabei a minha licenciatura em 2009 e em 2010 fui logo trabalhar como engenheiro. Mas comecei cada vez mais a ter trabalhos. Ganhei o meu primeiro concurso de fotografia, que foi com uma foto de paisagem da Ilha Terceira, da nossa manta de retalhos, em 2010. E foi aí que eu percebi que não eram só os meus amigos e família que gostavam da minha fotografia, também outras pessoas externas apreciavam a minha fotografia. Não só pela pessoa, porque quando tens muitos amigos, não é? As tuas fotos são fixe e tu acabas Sim, por. sim, sim. É um bocado como o Instagram, né? A gente quando recebe mais likes, a gente fica contente Pois, quando não recebe e às vezes, pronto, uma coisa não é associada à outra, enfim. E acabei por investir um bocado nisso. Depois a parte de trabalhar como engenheiro também, o dinheiro que eu juntei bastante, consegui investi na parte da fotografia, obviamente, comprei equipamento um bocadinho melhor, computadores para poder fazer a parte do tratamento da imagem, de edição, e foi giro porque foi tudo crescendo de forma que o meu trabalho e tudo o que vem do esforço de nós tem um valor e um impacto diferente. E foi muito bonito porque foi um caminho que eu fiz sozinho, eu nunca estudei fotografia na vida, vem tudo do meu coração. Eu decidi, eu fotografava mais paisagem por tudo o que eu acabei de dizer agora. Comecei a fotografar mais rua e pessoas, porque depois, quando comecei a trabalhar, comecei a ter poder de compra e viajar, faz parte do meu ADN. Acabei por viajar. Por onde é que eu fui logo a primeira grande viagem? Para a Índia. E quem já e foi à Índia à sabe, Índia, pá. a Nunca Índia é fiz uma então paixão uma coisa para parecida fotógrafos de com a rua, de Índia. pessoas. Pá, e foi espetacular. E fiquei apaixonado por aquilo e acabei por querer fotografar pessoas, contar histórias de forma simples e a minha fotografia acaba por ser muito assim, ligada às pessoas, à banalidade das coisas, àquilo que eu vejo. Storytelling, a luz, tens muito aquela questão da luz, Sim, sim, do pá, e é storytelling, muito. também natureza associada às pessoas, porque tens muito Sim, paisagem africana sim, e sim. Mas indiana. é muito aquilo que eu vejo, é muito aquilo que eu consumo no dia. Tipo, se eu vou. Ou seja, eu não me desvio para ir fazer fotografias. Ou seja, eu acho que é as fotografias que vêm ter comigo. Ou seja, eu estou na rua a andar, a passear, a fazer ou a trabalhar e as coisas aparecem e eu fotografo. Ou seja, não é. Por isso é Eu não vou que à eu adoro caça. essa, eu comprei esta É ao verdade. Luís. Esta é Portanto, essa Moçambique. está na minha parede, eu adoro essa fotografia. Acho Sim, esta fotografia é muito especial, porque isto foi. excepcional, adoro mesmo, acho Esta linda. fotografia foi tirada quando eu fui fotografar a segunda vez para Cabo Delgado, fui fazer um trabalho sobre meninos, crianças fugidas da guerra em Cabo Delgado, e este menino, o Audácio, que é o menino que está nesta fotografia, chama-se Audácio, é um dos meninos que estavam fugidos da guerra. E o sonho dele era ser polícia para prender os bandidos que estão a fazer a guerra. É interessante. É que É uma fotografia que tem é uma um, história. um poder forte É, e.
Eu acho que tem, mas tem uma suavidade, tens aqui muita proeminência do sujeito, do miúdo, mas depois tens uma grande suavidade de luz e de cores e de paisagem à volta, que faz um É contraste muito verdade, bonito. foi uma coincidência porque nós tínhamos uma lista de pessoas que estavam fugidas da guerra da sua zona de conforto e estavam em campos de deslocados ou noutras zonas com familiares e andamos à procura, tipo, quase à caça às pessoas, daquelas pessoas que nós queríamos. E o Audácio foi curioso, isto foi perto da casa dele, no Porto Sol. Foi uma ambiência de Pois foi, acontecimentos. pois foi. Pá, não foi quase uma coisa de propósito. Foi, ou seja, nós fomos fotografar de propósito, mas ter sido nesse ambiente foi quase uma coincidência. E depois aquelas ervinhas que o sol douradinha dá ficam vermelhas, deu assim também uma parte Mas tu misteriosa à fotografia. associas muito a fotografia também à viagem, não é? São duas coisas que andam de mão dada e agora Sim. lideras viagens, corres um pouco o mundo. Como é que depois optaste pelas viagens também? Eu adoro viajar, qualquer dia vou à Índia contigo. Já, só para clarificar aqui uma coisa, porque também temos alguns fotógrafos, as tuas viagens são viagens de lazer ou viagens workshop de fotografia? Não, Só é para viagens clarificar, nem uma coisa nem outra, são viagens de aventura. de Ou seja, aventura. neste momento eu O que é que trabalho. consideras aventura? Pois lá as pessoas. Eu considero aventura porque são viagens que não são viagens. Na verdade, nós vendemos experiências, são coisas diferentes. Sim. Ou seja, e se tu fotografas, melhor ainda, porque tu vais para sítios, nesse tipo de viagens, tu vais para sítios que jamais irias como um viajante normal ou como um turista. Então, se dizes que são viagens de experiência, não são aquelas viagens que tens tipo um horário de trabalho, que levantas a uma hora, tens de estar num sítio, depois à outra hora tens de estar num Não, sítio, depois tens não. no restaurante tal e é sempre a Não, mesma. não, por exemplo, a minha viagem de São Tomé e Príncipe, somos nós que conduzimos os carros, nós saímos de manhã e chegamos a casa à hora que a gente tiver que chegar, estás a perceber? Temos um roteiro para cumprir, mas durante o dia a versatilidade das coisas acontece. Se eu vejo que a malta está a gostar de estar ali porque está assim envolvida por uma comunidade mais pobre, ou por uma paisagem mais interessante, ou por uma praia mais XPT, ou seja, o que é que for, nós acabamos por deixar ficar o pessoal a desfrutar daquilo que está sendo bebido pela população ou pela natureza, entendes? Vou mostrar agora aquela relativamente à qual eu me enganei. Nota-se que na tua fotografia tu fotografas muito crianças, tu adoras crianças. Certo. Isso faz parte da tua linha de trabalho, não é? Quando se fez os teus livros, quando se viu Sim. todo o teu trabalho. Explica-me o porquê da tua paixão por crianças, essa parte tão emocional e tão expressiva que tu captas. Ah, A parte emocional, acho que já nasceu sim. comigo, eu não posso fugir disso. A parte das crianças, talvez pela minha família ser tão grande e também ter mais novos, a verdade é Conta-nos que um eu gosto. bocadinho o que é que aconteceu nesta, Esta fotografia nesta foto. foi quando eu estava, ainda trabalhava como engenheiro e precisava de respostas para a minha vida que eu não estava feliz como engenheiro. E eu queria Ainda? ser fotógrafo, eu queria ser fotógrafo a tempo inteiro. Então decidi ir para o Senegal, fotografar uma missão humanitária e ao fim de umas semanas de estarmos lá, os voluntários que ajudavam a recuperar um centro hospitalar no coração do Senegal, no meio das tribos. No dia da gente ir embora, as crianças penduraram-se no autocarro para nós não irmos embora. E estava tudo dentro de um pequeno minibus, a malta toda a chorar, os mais velhos, os anciãos da aldeia estavam a chorar. E as crianças também, então, as crianças, de uma forma de nós não irmos embora, correram para o minibus e penduraram-se na janela do autocarro. E eu estava cabisbaixo, também estava emocionado. E quando vi os dedinhos na janela, tipo, dispersei-me e vi os meninos pendurados e foi quase instintivamente. Peguei na câmara e fotografei. Continuas a ir ao Senegal. Tu, quando viajas, eh, a minha percepção é que tu crias uma ligação com as comunidades, com as pessoas, com os locais. Muito forte. É uma cena que eu não consigo explicar, mas eu amo fotografar, mas mais do que fotografar, eu preciso de me sentar e comer com eles, beber com eles, conversar com eles e só depois fotografar. É claro que há sempre aquelas fotografias quase instintivas que tens que fazê-las se não as perdes, né? Mas depois tu és tão. Ou seja, quando tu achas que vais para um sítio
diferente do teu, cultura diferente, supostamente mais pobre, mas vais ser tão embebido pela cultura deles, ou seja, eles vão-te dar mais que aquilo que tu vais deixar, tu ficas tão envolvido, tão apaixonado, que depois a fotografia sai de forma tão simples, é quase banal. Quase captas a alma deles, assim, não é? Porque mas isso já também para tens mim, aquela conexão. certo, isso também porque para mim eu acho que para mim a minha câmera é quase uma extensão do meu corpo, né? Tipo, eu tenho sempre uma câmera comigo, quando digo sempre, Qual é que tens hoje? quando digo sempre é mesmo sempre. Portanto, quando tenho sempre Tenho que uma câmera. arranjar uma pequenina. Opa, Não esta é pequena, mas esta é top. E então, quando tenho sempre uma câmera comigo, mesmo que eu nunca fotografe nada, está sempre comigo. Se eu quiser restar àquele momento, eu vou restar. Embora a nossa melhor câmera é sempre os nossos olhos, né? Portanto, de qualquer forma, tens sempre uma câmera contigo que faz com que tu possas, quando tu quiseres e apetecer, fotografar o que te apetecer e está tudo certo. E está tudo certo. E E uma então, coisa, e vais buscar inspiração a alguém? Ou outros fotógrafos, outros artistas? Ou achas que não? Foi mesmo. assim, obviamente, assim, eu tenho as minhas referências, como qualquer pessoa tem, né? Tipo, e eu acho que isso é fundamental e importante, e eu gosto um bocadinho de tudo. Eu gosto, tipo, eu costumo dizer que é como a música. Eu gosto de ouvir música toda. Acho que música, até que pode ser mais banal e mais ridícula para alguns, pode ser para outros tem um encanto. E eu acho que a fotografia também é um bocado isso. Acho, eu acho que as pessoas precisam de ver mais boa fotografia, ou seja, as pessoas não têm que ter vergonha nem complexos de seguir outros fotógrafos, de ver outras boas fotografias, de comprar livros de fotografia, porque eu acho que é muito importante nós podermos olhar para outros fotógrafos que também podem ser fotógrafos da mesma linhagem do que nós, ou seja, fotógrafos de rua, ou de fotojornalismo, ou documental, mas que pensam diferente. Porque, na verdade, a fotografia não está na tua técnica, não está. Isto, com mais ou menos experiência, tu vais ganhar. A fotografia está no teu coração e na tua cabeça. Mas também tens de saber técnica Claro com que isso, sim, não? claro que sim. E era isso que eu ia dizer. Claro que é importante saber a técnica, mas quando o meu coração é diferente do teu, porque as minhas vivências são diferentes das tuas, logo tu olhas para a fotografia de maneira diferente do que eu e apetece-te fotografar assim porque sim, e a minha apetece-me fotografar assado porque sim, ou seja, permite Quem não tem que. coração, achas que consegue fazer boa fotografia? O quê? Quem Desculpa? não tem coração consegue fazer boa fotografia? Claro que sim. É assim, primeiro todas as pessoas têm coração. Primeiro todas têm. E por mais frias que as pessoas possam ser, por mais tristeza que possam ter, há sempre alguém. Conta-nos um bocadinho a história desta. Desculpe interromper. Não, não faz mal. Só para terminar, por mais más que as pessoas possam ser, ou por menos coração que possam ter, tem sempre uma história. E essa sua história vai ser transportada para a fotografia. Por isso é que eu acho que todos têm coração de alguma maneira. Estava a brincar. Em relação a essa fotografia, foi tirada na República Centro-Africana, quando fui fotografar a guerra na República Centro-Africana, a missão de paz dos militares das Nações Unidas, nesse caso o contingente português dos paraquedistas. Esta fotografia foi um hospital onde crianças e mulheres eram vítimas de violação pelos grupos armados. Portanto, estamos a falar de crianças dos 6 aos 15, 16 anos que eram violadas por 80, 60, 50, 100 homens nas vilas onde haviam os grupos armados. E esses hospitais estavam a cuidar dessas crianças porque já não basta ser suficientemente mau tu seres violada, quando se fores violada e a tua família souber, expulsam-te de casa. Ou seja, ficas impura. E então, como muitas meninas acabam de ser violadas e acabam por engravidar por razões óbvias, tentam esconder os abortos, tentam fazer os abortos de forma escondida. E o que é que isso faz? O aborto é uma coisa muito séria e grave, e então fazem de forma. É penalizado, é crime, não é? Exatamente. E então fazem nas matronas de forma clandestina, corre mal, e muitas mulheres acabam por terem bebés prematuros, como é o caso desta fotografia. Esta fotografia era uma menina de 14 anos que teve este bebê prematuro e estava na parte dos prematuros. O bebê
extremamente pequeno, como podem ver, era pouco maior do que as mãos dela, e foi uma fotografia, aliás, podem ver o rosto da cara dela, é um rosto de sofrimento e de dor. Aliás, a E alguma República, dureza também, não a é? República Centro-Africana foi o pior país onde eu já tive. Aonde? E Onde? a República Centro-Africana, onde eu tirei esta fotografia, foi o pior país onde eu já tive, onde eu sinto que o horror, a guerra, o sangue, a violência estão estampados na cara das pessoas. Porque, na verdade, quando estás em África, São Tomé, Moçambique, Guiné, os putos vêm ter contigo brincar e lá não. As crianças têm mesmo já o ódio e o horror na cara delas. E é interessante porque tu também dás um bocadinho daquilo que tu recebes, né? Tipo, eles vivem constantemente em guerra, a verem violações, os irmãos a serem mortos, as irmãs a serem raptadas para escravas sexuais, os pais também. Enfim, acabas por ficar com isso guardado no teu coração de forma tão violenta que depois o Como que é tu que tens lidas para dar com isso? Porque é isso é muito violência. forte, não é? A pessoa chega a um país desses, vê tudo isso, é impossível ficar indiferente. Porque é mesmo horrível, não é? Depois como é que se liga, como é que tu Assim, lidas emocionalmente? Porque é, ficas é, muito, períodos ainda grandes, não é? é muito difícil e eu já fotografei algumas coisas menos boas e já vi muitas coisas também menos boas, para não dizer outros nomes, não é? E sabes, eu acho que viver nos Açores é, um, é uma das ferramentas brutais para tu tipo te alinhares, não é? E pôs a tua vibração outra vez no sítio certo. Viver ao pé do mar é uma dádiva de Deus. Ouvir o mar, o cheiro do mar, ouvir a natureza. E eu acho que é um bocado por aí. Acho que isso ajuda muito, porque muitas vezes a gente vem transtornados, não é? Tipo, um É bocado. É difícil. Quando tu foste criado, por mais pobreza que tenhas tido, por pouco que tenhas tido, mas és criado num sítio onde tens amor, onde tens família, Mas é seguro, não é? É um e, sítio seguro. sim, e é seguro. E tu vês que há crianças que, coitadinhos, que. Epá, é países, só para teres noção, a República Centro-Africana, o petróleo é só a sétima riqueza que existe lá. Só a sétima. Portanto, imagina o que é que está acima disso. Estamos a falar de cobalto, de esmeraldas, de rubis, de diamantes, de coisas super valiosas. Um país que tem tudo para ser uma superpotência e as pessoas passam fome. As pessoas andam em guerra. E isso deixa, obviamente que deixa marcas para quem vai ver, e ver as coisas. E é muito difícil, é muito difícil. Algumas vezes já vim um bocadinho demasiado. Eu nunca precisei de apoio psicológico, mas tive que fazer a minha terapia. A minha terapia, vivendo nos Açores, é a coisa mais brutal que existe. Como é que se esquece depois aquelas imagens? Porque eu acho Não que se esquece, não se, há coisas que me impactam, que eu sou com elas, não é? sim, Depois tem não se pesadelos esquece, e tudo isso. não se esquece nunca, Valéria, nunca. Eu acho que simplesmente vives com elas em ti, mas estão guardadas de forma especial, porque eu acho que quem tem possibilidade de poder fotografar coisas dessas e pessoas que estão em sofrimento, acabas por guardar um bocadinho delas em ti, mas aprendes a lidar com isso. Ou seja, de certa forma, não é tua guerra, e isto não é uma forma fria de dizer, na verdade, não é tua guerra. A nossa guerra, quem faz esses tipos de trabalhos, é poder mostrar ao mundo que eles existem. E aí, se calhar, o outro mundo, tentar mudar o mundo deles, não é? É um bocado por aí, mas não deixa da gente sentir alguma responsabilidade e de querer que alguém possa fazer um bocadinho mais para essas pessoas. Nem sempre é fácil. E digo-te, uma das vezes vim de Cabo Delgado, de Moçambique, vim extremamente frágil, porque foi muito difícil. Lá está, o trabalho era sobre crianças, percebi que crianças estavam perdidas no mundo, sozinhas, irmãs raptadas para escravas sexuais, irmãos para soldados de guerra, pais mortos, mas a falar de crianças de 6 anos. O que é que vai ser o futuro delas? E tu E acho que pediste. os fotógrafos também têm essa responsabilidade social de demonstrar essas injustiças, iniquidades, a desigualdade que ainda há e a falta de alguma intervenção por parte de outros países que até poderiam de alguma Claro forma. que sim, é assim, eu acho que sim. É assim, primeiro de tudo temos que clarificar uma coisa. Isto é um trabalho como outro qualquer. Ou seja, as pessoas têm que entender que nenhum fotógrafo
fotojornalista, que vai para uma guerra, vai para salvar a guerra, para salvar o mundo. Claro. Vai para fotografar. E fotografar é exatamente a mesma coisa do que um padre que tem que fazer pão, e de um carteiro que tem que entregar cartas, e de um engenheiro que tem que projetar. É tudo igual. Portanto, o trabalho de quem faz fotografia, seja ela qualquer tipo seja, é fotografar. Portanto, isto é um trabalho como outro qualquer. Agora, é claro que pode existir essa responsabilidade de quando tu queres contar histórias e mostrar ao mundo que existem histórias de outras coisas fora do nosso mundo e fora da nossa caixa, da nossa bolinha, né? Eu acho que tu próprio, sem querer, sem essa responsabilidade eu acho mesmo inconsciente que tu achas mais do mundo. Mas achas que tens. Eu acho que isso, mesmo que seja pouco ou pequenino, acaba por ter impacto. Também está-se a demonstrar ao mundo realidades Claro, mais claro, duras, não é? claro que Mais sim, claro que tristes, sim. que não Aliás, são se aquelas eu. paisagens idílicas, vai toda a gente de Sim, férias. também é importante, também, Eu também acho tem que é essa importância, importante não é? É verdade. se expor essas Mas situações, não é é? assim, claro, Valéria, se eu estou-te a emocionar a ti com as minhas fotografias ou com o meu trabalho e tu sentes-te ligado ou conectado a elas, e se depois tu eh, falas de mim a alguém, olha, vê esta fotografia do Luís, estou a falar de mim porque sou eu que estou Sim, aqui, sim, sim. mas Mas é que eu estou a fã, mas deixa lá estar. qualquer pessoa, quando vês uma fotografia de alguém que te impressiona, que te arrepia, primeiro é sinal que é uma boa fotografia, se arrepia porque é uma boa fotografia, mas se te faz pensar, e se tu pegas nela e se te vai levar a falares com uma amiga tua, com uma colega tua, com alguém sobre aquela fotografia, e mais pessoas vão ver isso, ou seja, se mais pessoas vão chegar a este pequeno mundo, lá está. Tu não vais mudar o mundo, mas se mudares o mundo, se eu mudar o teu mundo, ou se te fizer pensar pelo menos nele, e tu fizeres pensar alguém assim sucessivamente, se calhar mais pessoas juntas vão mudar mundinhos mais pequeninos. Opa, e quem sabe, nunca se sabe, Mas cria-se uma onda, não nunca é? se Vai-se sabe qual é a contaminando o porta, mundo também. nunca sabe qual é É a porta verdade, que vais bater, não é? E é nunca se verdade. sabe. E isso eu acho que é fundamental. Por mais duro e difícil que seja viver este tipo de fotografia, a fotografia documental é difícil, cada vez é menos valorizada, é mal paga, Porque mas dizes que é cada vez menos valorizada. porque porque qualquer trabalho que é mal pago é desvalorizado. E quando tu vives num país onde a cultura não é importante, ou é o menos importante, só por aí já não é preciso sequer dizer mais nada. E depois, quando tu trabalhas como fotógrafo, não é. Olha, está aqui a fotografia, dá cá o dinheiro, não é assim? Quando és um profissional da área, tens os teus descontos para fazer, tens os teus recibos para passar, os impostos em Portugal são demasiado elevados e isso faz com que muitas vezes as pessoas das nossas áreas tenham que fazer todo o tipo de trabalhos e quase às vezes serem prostitutos da sua profissão para poderem sustentá-la. Porque quando digo ser valorizada é as pessoas terem trabalho de forma digna e muitas vezes nós não temos porque não existe, não é? E não existe porque não é pago para isso. E é a parte que é triste, mas eu acho que quando qualquer pessoa faz o que gosta e é apaixonado por aquilo que gosta, mais cedo ou mais tarde a vida vai-te pôr no caminho certo. E nunca, é aquele velho ditado, faz o que gostas e nunca irás trabalhar para o resto da tua vida, não é? É, Mas infelizmente o não é padeiro bem não assim. deixa, o padeiro não deixa o pão de graça à porta, não é? Gostava que deixasse, mas não deixa. Portanto, eu tenho que pagar aquele pão a ele, enfim. Agora, parece uma fotografia assim mais positiva, mais alegre, Sim. dinâmica, cheia de ação. Onde é que foi essa Esta foto? fotografia foi tirada em São Tomé e Príncipe, na primeira vez que eu fui a São Tomé e Príncipe. E eu vi os miúdos lá, as crianças em São Tomé no geral, eh, não têm tablets nem telemóveis, portanto brincam muito, muito a jogar à bola e na água. E na água brincam a treinar os seus mortais, com bocados de madeira a apanharem ondas. E isto era numa praia lá, os miúdos estavam a brincar, a darem mergulhos, e eu entrei para dentro d'água com eles e fotografei os miúdos a irem para a água, a brincarem. E de meio de tantas fotografias que tirei, gostei desta em particular porque o miúdo parece que está a flutuar, está a correr por cima da água, que Pois é, que é, está, é está muito brutal, giro. é brutal. É uma grande fotografia, sim. Ok, Modéstia à esta que parte. eu me enganei, também podes falar um bocadinho, que também vê-se muito, não Sim, é? sim. Esta fotografia foi tirada no Senegal também, numa trip.
o Senegal, apesar de ter alguns grandes jogadores de futebol, a seleção de futebol deles é super conhecida. O desporto do Senegal, o principal não é o futebol, é as lutas lamb, é umas lutas tribais, quase como o wrestling, ou seja, tem a fama que o wrestling tem nos Estados Unidos, e é feito de forma tribal, ou seja, a minha tribo vai lutar contra a tua tribo, e sou eu contra ti, então eu vou lutar hoje, mas a minha tribo vai toda comigo. E vamos em jeito de waka, como na Nova Zelândia. Ou seja, a malta fazem danças de intimidação uns para os outros, com leite de cabra, com água, e o que estão a fazer no caso dele esta foto, obviamente, que é uma foto tirada com só o rosto de um dos lutadores que iam lutar, onde ele está a meter leite de cabra por cima dele, com folhas, ou seja, é um ritual tribal de intimidação ao outro lutador da outra tribo. E vou mostrar mais uma para depois passarmos okay. para a Ucrânia. Esta é da série que o meu irmão gosta muito, que um dia vou ter que lhe oferecer uma foto. Acho que sim. Olha, permita-me que eu faça isto. Continuo a mostrar a fotografia. Está bem, está bem. Fizeste uma tatuagem. Yeah. Muito porreiro. Eu quero fazer uma, mas é muito simples. Pronto, esta tatuagem, eu tatuei esta fotografia. Eu tatuei esta fotografia, primeiro porque eu acho que é uma fotografia que eu gosto muito e tem um significado grande para mim. E depois, eu sou muito ligado à África, como sabes, eu queria uma coisa da África que fosse bastante vincada. E os Maasai é uma coisa muito típica da África, que toda a gente conhece, e acabei por tatuar por esse motivo. E tem essa conexão, essa ligação. E também, há 2 anos, quando eu venci Câmara de Prata de Fotógrafo Europeu do Ano, esta foi uma das fotografias selecionadas. Portanto, também tem essa parte positiva, bonita. Agora, porque o tempo passa rápido, conta-me, porquê que decidiste ir para a Ucrânia? Não foste patrocinado por ninguém ou contratado por algum... Não. Foste mesmo por iniciativa própria? O que é que te levou a tomar essa decisão? Olha, como é que foi a tua experiência? Eu estava em São Tomé e Príncipe e era para ir para o Ghana. Para o Ghana, Tuga e Benin. Fazer um trabalho sobre crianças, principalmente no Ghana. Crianças que vivem de forma escrava nas ruas. Trabalho de escravatura de criança, infantil. E eu queria muito fazer isso. Entretanto, não consegui visto para o Ghana. E quando eu estava em São Tomé e Príncipe já se falava na guerra. Portanto, e eu cheguei aos Açores e ok, vou para a guerra, vou para a Ucrânia. E primeiro decidi que ia para a Polónia, para ir fotografar os campos de refugiados, mas depois percebi que até havia alguma facilidade de chegar à Ucrânia através da carteira de jornalista e acabei por ir para a Ucrânia. Eu fui numa fase muito prematura da Ucrânia, ou seja, da guerra, desculpa. Fui numa fase, foi logo na primeira semana, na segunda semana da guerra. Portanto, as minhas fotografias são todas da parte das fugas, aquela parte muito que se via muito no início da guerra, as pessoas nos autocarros, nos comboios a fugir, a parte das pessoas a prepararem as redes para fazerem as coberturas dos parques. Portanto, foi muito disso. Depois, mais para a frente, é que começou a ficar mais fácil poder... Quanto tempo é que estiveste lá? 3 semanas. 3 semanas. Sim. Depois, mais para a frente, é que começou a ser mais fácil irmos para Kiev, para a parte do Donbass, porque também a Ucrânia tinha interesse em... A Ucrânia tinha interesse em que houvesse bastante informação para mostrar o que é que estava acontecendo na guerra. E foi assim, decidi assim de forma espontânea, olha, vamos. Acabei, porque depois a RTP não tinha jornalistas lá, eu acabei de fazer diretos para a RTP, por exemplo, para a Rádio Comercial, fiz diariamente o jornal da minha ilha, o Diário Insular, e outros jornais, para o Record, a TV Record, que é do Brasil, mas existe a TV Record Internacional. Acabei por fazer também algumas coisas para eles, portanto foi muito giro. Eu dizia, olha vocês, eu não sou jornalista, eu sou fotógrafo, eu estou a fotografar, mas não temos ninguém, então eu fazia diretos com o telemóvel, tipo. Então, olha, sim, mas é uma nova experiência. Deu para recuperar algum dinheiro, mas nunca o dinheiro que eu gastei, porque era insuportável. Eu fui-me embora porque não dava para ficar mais, porque era insuportável em termos monetários. Todos os dias pagares nunca dormir no mesmo sítio, todos os dias pagar um hotel diferente, pagar um fixer, portanto
foi muito. Era insustentável para um freelancer. Era É isso que eu insustentável para não um percebo. freelancer. Há um evento desses, não é? Da guerra mesmo aqui ao lado. Para atenção fotojornalista, que até está a contribuir para várias cadeias e, como tu dizes, depois não. Não sequer Portugal, não é? Sim, o- o- às vezes não sei bem como é que vou te explicar isso, mas é assim, está tudo certo, a forma. A vida sabe o que é que faz e porque é que faz, né? E isso é eu a falar de uma forma muito espiritual. Portanto, não gosto de pôr uma carga negativa nas coisas, porque a minha avó dizia, não se, quanto mais se fala mal das coisas, mais cai em cima. Então, está tudo certo, está tudo Sim, mas certo. também temos que ser de alguma forma críticos e chamar a atenção para algumas coisas que podem ser melhoradas, não é? E eu acho que esse tipo de trabalho é extremamente relevante. Sim, As mas pessoas estão lá no terreno a primeiro, captar realmente o primeiro, que está a passar. assim, primeiro eu acho Mas eu que sou um bocado contestatária, portanto não me ligues. não, não, está tudo certo. Na verdade, eu acho que. Eu acho que não, é verdade. Portugal e os mídias portugueses estão servidos de ótimos fotógrafos. Portanto, isto é um facto. E que trabalham o tempo inteiro para esses jornais, não é? Portanto, não faz sentido, tipo, alguém que é freelancer ser contratado para um tipo de jornal quando já tem as suas próprias pessoas lá, não é? Agora, é sempre uma forma de. Por isso é que eu não gosto de dizer que sou fotojornalista, apesar de ter a minha carteira de colaborador, de freelancer, onde eu posso trabalhar para todos e não trabalhar para ninguém. Tem porque pode-me ajudar a facultar para alguns trabalhos que eu gosto de fazer, mas eu gosto, acima de tudo, é de fotografar e de contar histórias. Eu gosto de fotografar a banalidade da vida, a vida da forma simples como ela é. Para mim, isso é que é o mais importante. E através dela, poder inspirar pessoas. É um facto que eu gosto de fotografar zonas mais desfavorecidas, porque também tem a ver comigo, a minha maneira de pensar e de ser, porque sinto sempre que vou ser uma voz para aquelas pessoas e para ajudar aquelas pessoas, e por isso é que eu gosto muito de poder fotografar zonas, principalmente África, zonas do globo que são mais esquecidas, estão em sofrimento, para essas fotografias poderem chegar às pessoas. E a Ucrânia foi isso, foi aquilo que eu senti foi que eu tinha que fazer a minha parte. E a minha parte era ir para lá. Fazer o máximo que eu pudesse, seja para vender ou para vender muito ou pouco, ou eu achei que tinha que fazer a minha parte de uma coisa, uma guerra que eu acho que é injusta. Portanto, e eu achando que era injusto e tendo a possibilidade de poder estar lá a representar o meu país, a minha classe, ou até aquilo que eu acredito como pessoa, então por que não? Então, bora. E eu fiquei o tempo que o dinheiro permitiu eu ficar. E fiz o que consegui, fiz o que pude. Vejo fotografias de outros fotógrafos inacreditáveis, incríveis, pessoas que eu sigo e que vejo trabalhos brutais sobre a Ucrânia e admiro e valorizo. Em relação a mim, fiz o que deu para fazer e o que pude como pessoa e está tudo certo. E tive a possibilidade de voltar, não voltei porque aconteceram episódios na minha vida que permitiram que eu não tenha acontecido, nomeadamente com o meu pai e também outras coisas a título pessoal, que à última da hora tive que cancelar a minha ida, com tudo preparado para voltar. E não me arrependo de não ter voltado. Tipo, lá está, eu volto a dizer, a vida sabe o que é que fez, porque é que fez. Depois disso fui para outros sítios, fotografar e tenho. Aliás, tenho fotografado muito nos Açores, tem sido espetacular. Também quero um bocadinho criar raízes. É visto? Há coisas bonitas para fazer nos Açores também. Mas quero continuar a fazer coisas pelo mundo quando der, mas também quero ser pai também, tipo, portanto quero ter essas coisas todas também, por isso. A tua casa, queres ser pai? Sim, também, verdade, verdade. Estavas a falar no Natal nisso. Olha, e quais são as tuas próximas viagens? Olha, eu não sei se posso dizer ou não, tipo, é assim, a título profissional, a título fotográfico, algumas coisas estão faladas e estão em cima da mesa para se fazer. Algumas nos Açores e outras fora. Nos Açores, estou com um projeto grande nos Açores, vou a fotografar um projeto que chama-se A Vida e o Mar, irá estrear em Tem aqui agosto. os teus dois livros, não é? Sobre Angra, Sim, são livros Deste no Natal, sim, aqui está. sobre Pois já Angra. parece divertido, pá. Assim. São livros sobre
Mas, Ainda são livros um bocadinho assim mais específicos. Mas estava a dizer, estou a fazer um trabalho sobre a freguesia de São Mateus, que é lá na Ilha Terceira, um trabalho sobre a pesca, que se chama-se A Vida do Mar, que irá estrear em agosto, um trabalho bastante longo. E irá estrear agora no mês de março um projeto que eu fiz nos Açores que chama-se Caixa Negra. É um projeto lindíssimo, brutal. Vai sair em documentário primeiro. o que é o Caixa Negra? Caixa Negra é como a caixa negra do avião, que tem a informação toda. Então é um projeto sobre idosos. Basicamente o projeto era fotografar o casal, a mulher e o homem mais velho que é da freguesia da Ilha Terceira. Sim. Mas depois partilhei o projeto com o Luís Filipe Borges, que é um grande amigo meu, que é argumentista e que já fez alguns comentários nos Açores também sobre algumas coisas dos Açores, do qual eu também participei, os Mal Amanhados, o Work in Progress. E então partilhei com ele essa hipótese e ele, esse projeto é brutal, concorremos às verbas da cultura, RTP, ganhamos uma verba e passou de fotografia para documentário, expressão Quando é que fotográfica. sai? Quando é que sai? Agora em março. Vai estrear agora em março. RTP Açores, depois RTP Play, RTP Internacional, RTP1. Portanto, chama-se Caixa Negra, é um projeto sobre idosos e basicamente fizemos as mesmas perguntas às pessoas, coisas de. Basicamente, eu não quero muito desvendar o projeto, mas temos tanto a aprender com os mais velhos, pá, é inacreditável. Foi um projeto muito interessante. Agora, esta fase será o documentário, são 10 episódios, um sobre cada ilha e um especial, e depois nós iremos fazer a expressão fotográfica e um livro, portanto. Vai ser muito Eu não quero estragar a estreia do teu programa, mas notaste muitas diferenças entre ilhas relativamente às mesmas perguntas? Essa é uma questão curiosa. Sim, não, por acaso, não muitas, porquê? Porque quem conhece os Açores ou Portugal, os Açores são uns calhaus, umas rochas no meio do Atlântico, Mas bem que hoje em dia, os calhaus bem giros. que hoje em dia são muito conhecidos, porque ganham não sei quantas vezes de fotógrafo, desculpem, o arquipélago mais sustentável do mundo, e não sei o quê, da National Geographic, pronto, mas no passado não eram assim tão conhecidos. E era um sítio bastante esquecido. Algumas pessoas viviam de forma miserável. Ou seja, aquilo que nós hoje em dia tentamos fazer em África, ajudar as pessoas, na nossa ilha, na Terceira, muitos texeirenses, açorianos, davam e vendiam os seus filhos aos americanos porque não tinham dinheiro para sustentá-los. Portanto, só para as pessoas terem noção. Há muita pobreza escondida, esse não é? É que contexto. Se fala muito, é que a pobreza ainda é. Há muita pobreza, mas é escondida. Sim. O que é que eu quero dizer com isto? Baseado na tua pergunta, que é aquilo que eu encontrei nesses idosos, por acaso era tudo muito parecido, ou seja, vivia-se muito de forma parecida nas ilhas todas. Povo muito resiliente, uma capacidade extraordinária, porque nós fomos à procura dos idosos quando se tornou documentário e não expressão fotográfica e livre. A fotografia podia fotografar qualquer um idoso. Documentário não. Porquê? Porque as pessoas tinham que ter uma capacidade de argumentação, de falar para uma câmara de forma diferente. Então, tentamos encontrar pessoas também que pudessem falar de forma genuína e verdadeira e que não tivessem complexos em falar para uma câmara. E foi brutal. Foi desde um carteiro de Santa Maria a uma senhora do Corvo que casou, teve filhos, foi o sonho dela e 2 anos depois o marido faleceu. E era, ou seja, levamos muitos murros no estômago, como podes imaginar, mas fazer esse trabalho, tanto a nível documentário como fotografia, foi brutal. Olha, que tu contaste sobre o Pico, que eu passava a minha infância lá, da mesma maneira que falaste com os teus primos e com toda a gente vinha, os primos todos, porque a família do meu pai também era grande, e as minhas tias faziam o pão e amassavam o pão, e a gente tinha pão quente todos os dias, era uma desgraça. Como é que foi no Pico? Tem assim uma relação muito especial com O Pico foi muito especial. O Pico, na verdade, foi muito especial porque o Pico, a pessoa que foi escolhida, porque nós tínhamos alguns parceiros, tentávamos, olha, precisamos de uma pessoa do Pico, assim, idosa, que tem. Então, a pessoa escolhida no Pico foi uma senhora, na verdade não me recordo o nome dela. Eu sei o nome dela, mas não está aqui na cabeça, mas a senhora já era viúva e vivia sozinha. E ela
ela, pá, cabelo super branquinho, muito fofinha, mas falamos, ela falou na boa. E a parte era o Luís Filipe Borges entrevistava a senhora, fazia as questões, e depois eu entrava em cena, onde fazia outras questões e fotografava ao mesmo tempo. Mas as minhas questões eram sempre assim mais, ou seja, o Luís tinha as mesmas perguntas para todos iguais. Qual é a primeira memória de infância? Como é que brincava? O que é que mudou nos Açores nos últimos 50 anos? Esse tipo de questões. Sim, E sim. as minhas perguntas eram mais espirituais, mais tipo, o que é o amor para si? Tipo, essas coisas, tipo, à Luís Godinho, né? E então eu perguntei a ela, o sonho dela era ter sido pianista. Ela tocava piano, mas talvez tenha sido um bocado castrada pelo pai, pela sua infância. Ela tinha um piano em casa e eu estava a fotografar perto de uma janela. As fotos são a preto e branco, são todas a preto e branco. E eu estava a fotografar ao pé de uma janela, estava uma luz espetacular a entrar pela janela e depois pedi a ela se ela pedir para o piano. E disse: Olha, você pode tocar piano para mim? E ela: Não, já não toco piano há muito tempo. E, ou seja, era uma coisa que também que lhe mexia com ela a nível emocional. Opa, eu insisti um bocadinho com ela e depois fotografei até de cima, em cima de uma cadeira, ela a tocar piano, só o cabelo branco e as mãos. E E ela ficou. é uma fotografia super especial para mim e marcou-me, porque de certa forma, não sei porquê, ela lembrava a minha avó. A minha avó nunca tocou piano na vida, a minha avó só descascava batatas todo dia para a gente poder comer todos. E eu não sei porquê, não sei se era aquele, eu não sei, era o jeito dela, talvez, eu não sei. Eu Tiveste sei que quando a ela ligação começa emocional. Eu sei que quando ela começa a tocar piano, esquece, as lágrimas começaram a correr para a cara abaixo e a senhora tocou e ela depois para. Depois entusiasmou-se e continuou e depois para, olha para mim e diz: Tá bom, posso parar. Mas ela ficou emocionada, coitadinha, pá, mas foi espetacular. Ou seja, o pico foi especial para essa senhora, pá, e foi muito bonito. E no documentário vai aparecer algumas fotografias. Depois, mais tarde, irão fazer parte da exposição e do livro e acho que vai ser espetacular. Portanto, voltando aos meus trabalhos, este trabalho vai sair agora, a Videomar vai sair daqui a dias, há um projeto gigantesco para fazer nos A vida próximos... e o mar também é documento. É um Não, é documentário. só expressão fotográfica. Ok. E E vai ser livro, aonde a exposição? em São Mateus. Vai ser uma expressão de rua e depois uma expressão de interior que ainda não está decidida aonde. O livro, não sei se o livro irá acontecer, porque eu pedi agora um outro apoio agora para o livro sair, vamos ver se vai sair. Eu gostava muito que saísse, porque eu sinto que é uma profissão que é muito desvalorizada e eu sinto que aquelas pessoas têm orgulho em serem pescadores e a malta que trabalha toda naquela área é fundamental Vai ter uma grande admiração pelos pescadores, e também principalmente eu. aqueles. Também eu. E eu estou muito entusiasmado com esse trabalho e os pescadores também, portanto vai ser muito giro. Fora do país, eu gostava muito de poder fazer algumas coisas. Algumas coisas estão aí, não é nas gavetas, estão aí nas secretárias de alguém e eu estou à espera de respostas. Vamos ver o que é que vai aparecer. Espero que sejam positivas. São coisas a ver com a área dos direitos humanos, com a área daquilo que eu gosto, será nessa área. Algumas coisas estão pedidas, vamos ver para quando é que será. Entretanto, pelo caminho, vou a Bali, vou a São Tomé mais 2 vezes, em trabalho. Quando é que faz a Portanto, ação de quê volto em agora? julho e em dezembro. Ok. E pelo meio tenho outras coisas pelas ilhas, alguns trabalhos em Lisboa, portanto, vamos ver. A minha vida é tipo assim um livro aberto, né? Tipo, nunca sei onde é que vou estar e quando é que vou. É uma aventura, é interessante. Só se vive uma vez também. Sim, sim. Agora estou numa fase onde eu quero criar mais raízes, quero ficar mais pela ilha, pelos Açores, quero fazer coisas lá. Mas se puder uma vez por ano fazer algum trabalho daqueles que eu gosto, que é poder mostrar as desigualdades que existem no mundo, o impacto que nós estamos a ter no ambiente, nas alterações climáticas, são coisas que me fascinam e que eu quero poder fazer em trabalhos. O último ano houve a oportunidade de fazer um ou dois, nomeadamente, por exemplo, eu tive uma proposta para ir para a Turquia quando foi o sismo e para a Síria. Eu não fui porque estava a caminho do México, porque, olha, faz agora exatamente um, um ano. Eu fiz o meu aniversário há 3 dias, portanto faz um ano que eu estava a caminho do México para celebrar o meu aniversário e acabei por não poder ir para a Turquia. Pronto, mas faz parte. A vida é mesmo assim. É isso. Tu tens 5 minutos. Qual é a mensagem que queres deixar?
Olha, sabes que Eu acho que isso merecia ainda mais uma entrevista, tens tanta é coisa assim, para contar. as pessoas já perceberam que eu gosto muito de falar, não é? E eu tenho tanta história para contar, tipo, eu gostava muito de ter falado das minhas fotografias das minas, das minas em Moçambique, que o meu trabalho fez que as minas tenham sido fechadas, portanto foi um trabalho que eu tenho muito orgulho em ter feito, o meu trabalho sobre a lixeira, albinos, etc. Mas há de haver mais oportunidades, as pessoas podem me procurar aqui nas redes e falamos sobre isso. O que é que eu gostava de deixar uma mensagem? Acima de tudo, hum, eu sinto que a fotografia, e quanto mais velho vou ficando, é um trabalho bastante solitário e deve ser solitário no sentido em que fazer narrativas para a fotografia é preciso a gente estar bastante sozinhos para poder escrever, pensar o que é que vamos fazer e a forma como vamos executar. Embora é possível fazer fotografias em passeio, com grupos, e é maravilhoso porque estamos a partilhar experiências e formas de estar na vida e formas de pensar, que eu acho que é fundamental nós podemos partilhar e assimilar uns dos outros as coisas. Eu acho que é muito Aprende-se importante. imenso, Eu acho aprende-se imenso. Há que é a pessoas. forma mais bonita de poder-se aprender também, Sim, porque sim. eu acho que temos sempre a aprender com o outro. Epá, e eu vejo isso. Eu vejo, quando estou, até com os meus alunos, quando dou aulas e estou com eles na rua, eu penso, olha, isto é uma fotografia que eu nunca faria. Nunca faria, não é na forma negativa, eu nunca faria, porque nunca tinha pensado em poder fazer aquele tipo de fotografia, com aquele enquadramento, não é? E é interessante, tipo, é interessante a gente poder olhar para as fotografias, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu já vi fotografias tuas de São Mateus, que tiraste aos Só pescadores põe lá. no Facebook. Sim, por exemplo, que eu já estive lá e nunca fiz nenhum igual, porque nunca sequer me deu na cabeça lá estar. E eu acho que a fotografia, eu digo sempre isso, pá, não gastam dinheiro em câmaras fotográficas, gastam em livros, em bons livros de psicologia, em bons livros de fotografia, em bons livros que vos faça partir a cabeça e pensar que a vida é mais do que aquilo que nós simplesmente às vezes olhamos e pensamos. E quanto mais nós expandimos a consciência, mais abertos estamos para a fotografia também. Mais o nosso olhar está treinado para poder olhar para outras coisas de forma Eu diferente. acho que a fotografia é mais do que um olhar. A gente diz assim, as pessoas têm um olhar diferente, têm um olhar original, mas a fotografia é muito mais do que isso. A Sem fotografia dúvida. é tudo o que absorves, mas tudo o que dás também, não é? São as Então, tuas de forma. vivências, são as tuas vivências de vida, as tuas viagens, as tuas histórias, que vão fazer com que tu possas olhar para a vida e para as coisas com aquilo que tu vais assimilando e ganhando, né? E isso permite com que tu possas ver e olhar de forma diferente. Não melhor, mas diferente. E quando olhas diferente é sempre bom. Porque o outro vai olhar para ti e vai perceber: olha, o Luís faz esse tipo de fotografia, nunca tinha pensado nela. E eu olho para a Valéria e ao Valéria e eu faço, nunca tinha Mas eu me pensado. comparo a ti, ó Luís. Olha, mas relativamente a essa tua exposição que eu queria ver, vai estar de quando a quando? Qual é a expressão que É falas? Peço de São desculpa. Mateus, é de É São assim, Mateus. a nossa ideia e a minha ideia quando quis fazer esse projeto era valorizar uma classe que é muito desvalorizada. E os pescadores sofrem imenso com as intempéries, principalmente nos Açores. Quem vive lá sabe o que é que custa. E eu queria valorizar uma classe que é desvalorizada. Numa freguesia que também muitas vezes é um bocado mal vista por alguns motivos. E o povo é super resiliente e maravilhoso. E eu sentia que era preciso fazer qualquer coisa para isso. E a minha ideia sempre foi ter as fotos postas nas festas do Porto de São Mateus, que é umas festas super. Então, Em em agosto, em agosto, agosto. Por eu isso o acho. trabalho é para estar pronto até 31 de julho, para depois em agosto a gente poder fazer as impressões e estar as fotografias na rua e talvez no Museu do Baleeiro, vamos ver se é possível terem lá, na fase inicial. Depois, a minha ideia é que as fotos possam ir para um sítio onde possa haver mais turistas que possam ver e visitar a exposição e quem sabe depois mais tarde poderem seguir para outras ilhas e para o continente, porque Claro, não? claro. Porque são tipos de arte de pesca diferentes das artes que são feitas no continente e não é só isso. Porquê é que se chama a vida e o mar? Porque não é só a pesca em si, porque são também as mulheres que fazem as gamelas, que fazem as iscas, que fazem a parte todo do processo antes Sim, toda dos barcos saírem para aquela o vida mar e de apanhar. envolvente. Portanto, é um bocadinho de tudo, é um bocadinho de tudo. Portanto, é um trabalho que está a ser muito dia. Ou seja, eu vou praticamente todos os dias, saio de casa, vou de bicicleta, vou a pé, moro perto. E fui agir, comecei a fazer antes do Natal. No dia de Natal eu estava com eles
os barcos todos em terra e eu com os pescadores em terra, tomar cafezinho com eles e a perceber como é que vive um pescador no Natal, como é que é o Natal de um pescador, se é muito diferente do Natal, do nosso Natal, não é? E eu perguntava, olha, como é que vai ser? Olha, neste momento estou aqui, estou com o meu Luís, carro. é que isso não tarda, vai cair. Portanto, termina, Ok, mas está depois bem. não te surpreendas se Está vai bem, está ser. bem. Não, mas termina É, a tua linha de isso pensamento. é, e pronto, portanto, sinto que é um trabalho demasiado importante. O que eu quero deixar só muito é, eu faço fotografia por paixão, mas sinto que a fotografia de qualquer pessoa que faz, que é uma forma de expressão para algum motivo, das suas vivências, daquilo que viveram e porque é que viveram. E está tudo certo, não há melhor nem pior, há formas de ver e de pensar, e temos que respeitá-las, temos que olhar para elas de forma diferente, e também temos que olhar para a vida de forma diferente. É, Dar importância mais ao outro, olhar para o outro, valorizar mais o outro, valorizar o que o outro faz por nós. O nosso umbigo não ser tão grande e ser um bocadinho mais pequenino, que é e fundamental. o ego O também, não nosso é? O ego. ego. Sim, eu digo sempre isso. Por isso que os animais são incríveis. Porquê? Porque os animais não têm ego, só têm amor. E nós temos ego porque o ser humano foi feito assim, mas quantas mais vezes deixamos o ego de parte e metemos mais amor nas coisas, e isso não parece que tem a ver com a fotografia, mas tem tudo a ver com a fotografia. Porque a fotografia também é uma forma de expressão, é uma forma de olhar para as coisas de forma diferente, e está tudo certo, como as pessoas veem e olham. Portanto, só temos é que perceber porque é que as pessoas fazem daquela maneira, valorizar ou não, fica a cargo de cada um, não é? Gostar mais ou menos fica ao cargo de cada um. A arte é aquilo que cada um quiser que seja, não é? É um pouco Portanto, subjetiva, está não tudo é? E os certo. gostos são Portanto, aquilo subjetivos. que eu digo é continuem a ver boa fotografia, a procurar as vossas inspirações, mas onde toda a gente está é onde eu não quero estar, porque nós sermos únicos também é especial. Torna o nosso trabalho ser também o nosso trabalho, que não é melhor nem pior, é o nosso. E quem segue o meu trabalho vê a minha forma de fotografar, vê o meu tipo de cor, o meu tipo. É a minha cena, é aquilo que eu gosto de fazer. Não é melhor nem pior, é o meu. E depois, acima de tudo, eu gostava muito que as minhas fotografias, falando de mim, pudessem inspirar as pessoas a serem melhores pessoas e que as pessoas pudessem olhar para o mundo de forma diferente. Isso era o que eu desejaria, mas sou eu a ter expectativas. Portanto, as pessoas continuam a serem humildes, a respeitarem-se uns aos outros e a terem muito amor no coração, porque depois isto serve para tudo. Está bem, olha, obrigadíssimo, Luís. Se tiver a Obrigado, oportunidade, Helena. entrevisto-te outra vez para falarmos então dos outros Claro que temas. sim, com Um gosto. beijo Obrigado grande por tudo. e espero que corra tudo bem aí no Porto e boa viagem de regresso, está Muito bem? obrigada mais uma Beijinhos. vez, foi um prazer e opa, estamos cá para tudo, né? A gente costuma dizer, estamos juntos, portanto a gente vê-se por aí nas redes sociais É e nós isso. os dois vamos encontrar na terceira em breve, portanto. Olha, Com obrigado mais certeza. uma E quero ir ver vez. a tua exposição Sim, também. sim. Como é E óbvio. obrigado a todas as Então pessoas que vá. estiveram a assistir e a todas as pessoas também que seguem as Olha, eu páginas. vou-te pedir só para fazeres o share na tua página, que é para quem não assistiu agora, como é um Ok, sábado à noite, possa depois também assistir, está bem? está bem, combinado. Ok, Olha, muito obrigada. Vá, obrigado. beijos grandes. Mais vida. Tchau. Com a vida.